Bom dia a todos os ouvintes, a paz do Senhor. Quero começar agradecendo o convite e esse tempo muito bom, muito agradável que a gente teve aqui com os irmãos da IEPAS. Eu quero agradecer ao pastor Natanael Rinaldi Filho pela oportunidade, as irmãs que organizaram o Congresso de Missões e compartilhar um pouquinho com os irmãos nesses breves minutos a respeito de missões que ainda, de certa forma, não tão explorado. Isso pode parecer um pouco estranho, mas ainda é um pouco não explorado em nossas igrejas, em nossos ministérios. Não tem um destaque, talvez, não tem a proeminência que deveria ter. Eu quero, então, convidar os irmãos que estão nos ouvindo para que a gente medite, para que nós meditemos, na verdade, em Apocalipse, capítulo 7. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10, para dar base a essa fala que eu quero compartilhar com os irmãos nos próximos 15 minutos. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. De todas as revelações que nós encontramos no Apocalipse, todas elas maravilhosas, deslumbrantes, nós temos uma que é fruto de missões. Dentre outras, é resultado de missões. É resultado da ação evangelística, desde a ação evangelística pessoal, de pessoas que terão sido convencidas ou terão sido alcançadas por testemunho pessoal, evangelismo pessoal, e até mesmo pessoas que foram levadas a Cristo através de grandes eventos, de pessoas que foram levadas a Cristo através de testemunhos, pessoas que ouviram o evangelho na igreja, nas casas, pessoas que foram alcançadas nos lugares mais distantes, nos recônditos mais inóspitos, e pessoas que foram alcançadas em grandes centros. Eu gosto de pensar a respeito disso. Diante do Senhor estarão pessoas que foram alcançadas das mais variadas formas e nos lugares mais inusitados. Todavia eles comporão nesse conjunto salvos que foram resgatados por uma pessoa só, Jesus Cristo, aquele que veio e deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O fato é que missões é a nossa responsabilidade. Missões, e quando nós falarmos missões, a gente deve entender a missão tanto no âmbito local, né, a missão feita no nosso ambiente mais imediato, quer seja na nossa casa, quer seja no nosso círculo de amizade, quer seja nos lugares onde nós estudamos, trabalhamos, ou nos lugares mais distantes, né, no âmbito da igreja. E também missões devem ser entendido no âmbito translocal, né, no âmbito transcultural, onde pessoas que têm uma vocação, pessoas que são preparadas e são enviadas, vão alcançar pessoas que jamais seriam alcançadas se não tivessem não só um chamado, uma vocação. Pessoas jamais seriam alcançadas se não tivessem pessoas com chamado e vocação e se não fossem amparadas, enviadas pela igreja. Então, quando nós falarmos missões, eu gostaria que os ouvintes entendessem isso. Missões que abrangem desde a evangelização local, às ações em campos distantes, em lugares distantes, em países distantes, entre povos que talvez muitos de nós, não os conheceremos pessoalmente, mas nós devemos nos sentir comprometidos de forma que essas pessoas conheçam a Jesus. Então, nessa visão do Apocalipse, nós encontramos multidões de pessoas, mas para explorar isso, eu gostaria de que cada ouvinte se sentisse como responsável pessoal por todas essas pessoas. E você poderia perguntar: mas de que forma, pastor, eu posso me sentir responsável em alcançar pessoas que estarão diante do Senhor, diante do trono do Senhor, naquele grande dia em que todos os salvos se reunirão?
Eu acredito que a gente não pode simplificar de tudo isso, mas não é tão difícil de entender. Eu costumo pensar que todo cristão, todo crente, que no momento em que ele passa, no momento em que ele passou a crer no Senhor Jesus, no pacote, por assim dizer, da salvação, vem o compromisso também de compartilhar a sua fé. Isso nós vemos nos 4 evangelhos, isso nós vemos na continuidade, né, dos evangelhos por Atos dos Apóstolos. Isso está, de certa forma, nas entrelinhas, outrora de forma explícita nas cartas paulinas, nas cartas universais, nas cartas pastorais. Nós encontramos o tempo todo o crente protagonizando a história, a continuidade da história do evangelismo como um agente, né, agente responsável por levar o evangelho a cada pessoa. Então, de certa maneira, todo crente, ele precisa entender que ele é o agente que dá continuidade à pregação do evangelho. E ele pode fazer isso de várias formas. A forma mais eficaz, que eu acredito, é o testemunho pessoal. Há muitas pessoas que dizem, mas eu não sei pregar. Mas vamos lembrar que a nossa vida deve ser uma pregação, né? A nossa vida precisa ser uma mensagem explícita, né? Nas palavras de Paulo, nós somos uma carta escrita e lida por dentro, por fora, enfim. A nossa vida precisa ser uma história, a história do grande amor de Jesus que nos salvou. Cada um de nós que já conhecemos a Jesus, nós temos uma história que ela é muito peculiar. Há uma história comum em todos nós, né? Eu gostaria, inclusive, de indicar a você que, de repente, usa, de certa forma, esse subterfúgio, usa o argumento de que não sabe pregar, conta o seu testemunho. Fala de como Jesus mudou a sua vida, porque essa é a história comum de todos nós. Nós éramos pecadores, perdidos, nós éramos pecadores desesperançosos, nós éramos pecadores sem rumo, e um dia o Senhor Jesus nos salvou e nos alcançou. Eu acredito que não existe, talvez, mensagem mais poderosa do que a mensagem da salvação. Voltando então para o que eu queria dizer, você poderia perguntar para si mesmo, mas como eu vou ajudar que pessoas tão longe, tão distantes, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, ou nos lugares aqui mesmo em nosso país, lugares que ainda não têm o testemunho do Evangelho. Por incrível que pareça, no Brasil há lugares sim que ainda não têm o alcance do Evangelho. Você pode fazer isso através de duas ações que não são tão difíceis. A primeira delas, inclusive, ela nem deveria ser entendida como difícil, porque ela faz parte do testemunho cristão e da vida cristã, que é a oração. Todo crente, todo cristão, ele deve ser um intercessor, e ele pode ser um intercessor em potencial, né? Todo cristão, ele pode e ele deve usar de parte do seu tempo de oração e de intercessão momentos em que ele vai buscar em Deus a salvação de pessoas, como eu disse no começo, desde o seu âmbito mais restrito, mais próximo, até pessoas que estão longe e distantes. Eu tenho andado por alguns lugares, eu me lembro de estar um dia numa cidade chamada Rufinski, próxima a Dakar, no Senegal, e nós caminhamos muitos quilômetros até um lugar desértico, um lugar distante, e nós encontramos um missionário em que ele dizia que durante 10 anos ele orou para que pessoas chegassem até aquele lugar, e nós estávamos indo até ali para consolidar um trabalho de uma missão. No caso, à época, era a missão Kairos, né? Na época dirigida pelo nosso saudoso pastor Valdemar de Carvalho. E então eu fiquei impactado de chegar naquele lugar tão deserto, né? Eu lembro, inclusive, que os nossos pés afundavam na areia, havia acontecido uma espécie de tempestade de areia naquele lugar, e o pastor que estava então nos recebendo, ele disse: por 10 anos nós orávamos para que Deus enviasse pessoas aqui. Então, a oração tem um poder inestimável no que diz respeito a missões, e talvez os seus pés não pisarão na África
né, como eu tive a oportunidade de estar, mas as suas orações vão em lugares onde você talvez jamais entrará ou talvez você nunca pisará. A outra forma de se contribuir para que pessoas conheçam ao Senhor Jesus e que se cumpra, né? Porque há nessa passagem que eu li de Apocalipse, há nas entrelinhas e nos bastidores, há o protagonismo da igreja como um todo, e você, irmão, irmã, você que é crente, você faz parte disso. A outra forma é contribuir significativamente para missões. E quando eu digo significativamente, eu não falo de valores, eu não falo de montante, né? Eu lembro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, quando a gente encontra: cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza, mas com alegria, ok? Você deve contribuir, porque Deus ama aquele que dá com alegria, vai dizer o texto. Você deve contribuir sim, para que pessoas tenham suporte financeiro, né? Essa é uma forma de fazer missões. Gosto muito do slogan da missão Novas Tribos, Missão Novas Tribos do Brasil. Tem um slogan que diz: missões se faz com os pés daquele que vai, com os joelhos daquele que ora e com as mãos daquele que contribui. Então, de uma forma bem simples, eu procurei expor de que maneira nós podemos executar o nosso chamado e como esse chamado lá na frente, no futuro, não tão incerto, porque eu creio na volta iminente do Senhor Jesus, num futuro não tão incerto, não tão incerto como eu disse, mas eu creio que em breve nós veremos a realização dessa visão que o apóstolo João está tendo aqui, e o mais importante e o mais interessante de tudo isso, você tendo uma participação direta com o seu testemunho, com a sua oração, com a sua contribuição, e quem dera que você fosse um desses enviados às nações.